Olá, seja bem-vindo ao canal Ser Mestre e Ser Doutor. Hoje eu vou falar de um tema muito especial e se você tiver paciência, será muito beneficiado com a discussão desse tema. E temos surpresas no meio e no final deste vídeo, tá? Hoje nós vamos falar sobre quanto tempo vou gastar para fazer análise qualitativa de dados. Essa é uma pergunta que muitos meus orientandos fazem. Se não fazem, deveriam fazer. Atenção, você mestrando, doutorando, deveria sempre fazer essa pergunta, tá? Fazer essa pergunta de quanto tempo gastar, vou gastar, não é, para fazer a análise qualitativa de dados. Essa pergunta é uma pergunta relevante porque se você prever pouco tempo e na verdade você vai precisar de mais tempo, então você vai atrasar a entrega da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado ou do seu TCC, se você estiver fazendo um TCC ainda. Mas se você subestimar essa tarefa e as suas subtarefas, você pode se dar mal e ter que fazer uma coisa muito às pressas, com muita angústia, com noites de sonos perdidas, essas coisas todas. Tudo isso, claro, a gente pode evitar com um bom planejamento. É por isso, você diria que quando a gente faz um cronograma no projeto, a gente já prevê, então, a análise de dados. A gente coloca lá, análise de dados. Aí a pessoa coloca 1 mês de análise de dados, 2 meses de análise de dados, né? Será que isso é muito, isso é pouco? É isso que nós vamos, então, discutir isso com vocês. O que eu tenho visto, na verdade, são cronogramas para inglês ver. O que quer dizer isso, né? É um cronograma de faz de conta. Você faz o cronograma, todo final de projeto tem de projeto de pesquisa tem um cronograma. Você coloca lá as tarefas de forma mais genérica que daria para praticamente qualquer tipo de projeto em ciências humanas e sociais, em educação, sociologia, não é? Levantar dados, analisar dados, fazer revisão bibliográficas e depois fica lá guardado na gaveta, né? Na pasta lá do teu computador e nunca mais você pensa no cronograma. Por quê? Porque aquilo ali foi para cumprir uma etapa, nunca mais você vê aquilo. Bem, eu queria sugerir para vocês uma coisa diferente, tá? Um cronograma detalhado. Ou seja, todas as tarefas, se você fizer a analogia de que fazer um doutorado, fazer um mestrado, como se subisse o Everest, né, a maior montanha do mundo, uma grande subida, você não deve olhar o tempo todo para o topo. Embora você tenha noção do topo, não é? Você deve olhar sempre a próxima pedra. E isso, um cronograma detalhado pode te ajudar sobre as tarefas e as subtarefas. Esse cronograma detalhado que eu estou apresentando na tela para vocês, ele é um cronograma feito no Excel, um diagrama de Gantt, muitos de vocês conhecem, né? Basta colocar aí no Google, né? Diagrama de Gantt, G-A-T-T, com 2 T's, tá? E G-A-N-T-T, né? Gantt. E vocês vão encontrar vários modelos de diagrama de Gantt. Mas o que eu estou querendo desafiar vocês aqui é de fazer um cronograma, pode ser como um diagrama de Gantt, detalhado sobre todas as tarefas e subtarefas. Por exemplo, aqui, ó, neste modelo, eu estou aqui apontando, a primeira tarefa, geralmente em um projeto de pesquisa, é a revisão bibliográfica. Seja ela uma revisão sistemática da literatura, seria muito mais exigente, com muito mais etapas, ou uma revisão da literatura transversal a qualquer projeto. Precisa ter uma revisão da literatura. Existem subtarefas, sobre coisas a ser feitas antes, durante e depois desse processo, né? Geralmente as pessoas colocam revisão da literatura e colocam uma barrinha assim durante todo o tempo, todos os meses, todos os anos do teu projeto de pesquisa, do teu mestrado, do teu doutorado, como se você estivesse fazendo revisão constantemente. E não é verdade. Existem picos de revisões, tá? Isso aqui eu poderia falar em outro vídeo sobre cada uma dessas tarefas, tá? Esse cronograma detalhado, que é uma planilha no Excel com tarefas e uma lista de tarefas e subtarefas, tá? Depois vem um outro separador vazia para você fazer as suas tarefas e subtarefas com separadores, não é? Também é chamada de milestones, tá?
são marcos especiais em que você pode, então, dizer, poxa, já cheguei numa etapa importante do meu projeto. Bem, essa descrição detalhada desse Excel aqui, com a lista de tarefa, você pode fazer download. Então, nós vamos deixar aqui no rodapé deste vídeo para que você possa usufruir dessa ferramenta relativamente simples, mas muito poderosa. E o que eu recomendo é que você pegue esta ferramenta, aqui a parte explicativa, o segundo separador é a parte vazia, para você preencher com o seu projeto, de acordo com... Tem uma lista não exaustiva, naturalmente, aqui, de tarefas e subtarefas. Cada tarefa eu deveria dividi-la pelo menos em 3 subtarefas, é o que sugere aqui as instruções, tá? Para que você tenha uma noção se você está atrasado, se você está adiantado na sua tese de doutorado, na sua dissertação de mestrado ou no seu TCC, tá bem? Então, é muito importante que vocês gastem tempo com isso. Mas isso seria motivo de um outro vídeo, não é o objetivo de nós falarmos isso aqui profundamente agora e tal. Porque o objetivo desse vídeo é outro, é responder esta pergunta. Mas eu nunca fiz análise qualitativa, ou fiz com o uso de software não específico, né? Sem o uso de software específico, o Word, PowerPoint e tal, eu chamo de software não específico para fazer análise qualitativa. Como é que eu posso prever o tempo de uma tarefa que eu nunca fiz, né? Como posso prever quanto tempo irei levar para uma tarefa que eu nunca fiz antes, né? E mais importante, que é o objetivo desse vídeo, é quanto tempo vou gastar para fazer análise qualitativa de dados. É isso. E se você já fez com software, sem software, é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final. Lá no final vou ter outra surpresa se você assistir. Não adianta, tá? Porque aí a surpresa vai estragar. Você precisa escutar o vídeo até o final. E, por favor, se você está aí, coloca aí nos comentários, dá um feedback se esse vídeo está sendo útil. Nós estamos começando o canal, né? Ser Mestre e Ser Doutor. E o feedback dos meus alunos de mestrados, de doutoramentos, e não só, se você não é meu aluno ainda, por favor, deixe seu comentário aí também, para que a gente possa ir melhorando o canal e diversificando os tipos de vídeo. Bem, para responder essa pergunta, eu vou sugerir 7 etapas, tá? Como se fosse um checklist, tá? Quais as 7 etapas essenciais ou subtarefas transversais? Por que transversais? Porque seja lá o que você for fazer, se eu vou fazer análise de conteúdo, análise de discurso, análise de frameworks, análise de narrativas, teoria fundamentada, seja qual for a técnica que você vai usar para fazer análise qualitativa de dados, quanto tempo você levaria em média? Quais seriam as etapas mais transversais possíveis? É como se fosse um checklist, tá? E, claro, como não sei se vocês sabem, mas eu acho que já deveriam saber por outros vídeos aqui do canal, eu sou um dos autores do software WebQDA, fui muitos anos formador do NVivo, um dos softwares mais utilizados no mercado, mas essas 7 etapas, ou 7 subtarefas, esse checklist em 7 etapas essenciais, transversais às diversas técnicas de análise, eu vou fazê-la numa descrição com a integração do software WebQDA. Mas também você poderia fazer isso com o NVivo, com o Atlas, com o MaxQDA, com qualquer outro software que você queira utilizar, tá? Claro, eu vou falar do software que eu sou um dos autores, poderia fazer isso com o NVivo também, tá? Mas para que você possa ter uma ideia, porque o objetivo aqui não é ensinar para vocês, e vocês no final desse vídeo, de, sei lá, meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo vai gastar esse vídeo, você saiba tudo, como é que faz com o uso do WebQDA e tal. Mas para que você que está iniciando, ou mesmo que você esteja no meio do seu mestrado ou no final, e esteja perto ou fazendo análise, tenha noção de quanto tempo você vai gastar para fazer. Quais são as etapas essenciais? Entende? Então, essa é a pergunta que nós gostaríamos de responder. E vamos percorrer, então, essas 7 etapas para que você tenha uma noção de tempo, tá?
sem essa pretensão de ensinar cada coisa. É muito importante isso. Deixa eu olhar para você aqui bem diretamente e dizer: por favor, gaste tempo nesta previsão. Tá? Se você não gasta tempo para planejar, você está se planejando para o fracasso e para a frustração. Muitas vezes a gente começa a fazer uma tarefa e acha que eu vou levar uma semana, um dia. E aí eu descubro que essa tarefa eu vou levar um mês, 2 meses, 3 meses. Isso acontece muito na análise qualitativa, tá? Então, as pessoas subestimam as tarefas, porque uns nunca fizeram, outros, quando fizeram, fizeram de forma muito elementar, superficial, não a nível de um mestrado, de um doutorado, e subestimam a tarefa. Então, ao olhar cada uma dessas etapas que eu vou mostrar para vocês, vocês precisam estar atentos para, sem estar angustiado que vou aprender isso tudo, não. Tem muitas coisas, mas não é para você se angustiar. Por isso que eu estou avisando isso, tá? É para você ter noção. São 7 etapas, poderiam ser 5, poderia ser 8, 9. Eu dividi em 7 porque é um número bonito, né? O 7. E você, para que possa lhe dar uma visão geral. Repito, elas são transversais a qualquer técnica de análise, seja análise de conteúdo, análise do discurso, análise textual discursiva, análise do discurso do sujeito coletivo, né? Tem muita gente que usa essas técnicas de análise diferentes. Então, seja ela qual for, e seja que software for, eu estou usando aqui o WebQDA, do qual eu sou autor, mas isso é válido para outros tipos de softwares também. Sem mais delongas, né? Vamos às etapas. Primeira etapa: levantamento e organização dos dados dentro do WebQDA, neste caso, ou dentro do software, não é? Quantas entrevistas você tem, interações online, observação de sala de aula, questões abertas de questionários, vídeos que você usou na observação de campos, fóruns online, comentários do YouTube, gravações de vídeos de conferência, aulas remotas, sabe? Tem muitos dos meus alunos que, quando terminam de sair do campo, né, de recolha de dados, dessa fase muito importante de recolha de dados, perde a noção, muitas vezes, de quais são os dados que eles têm. Então, essa é uma tarefa muito importante. Você pode levar um dia, você pode levar 2 dias, você pode levar uma semana, dependendo da quantidade de dados que você tem. Então, se você tiver um projeto que tenha uma única fonte de dados, pode parecer óbvio e você vai levar pouco tempo. A minha experiência diz o contrário, que muitas vezes o aluno recolhe mais dados, né, o pesquisador, né, de mestrado, doutorado, recolhe mais dados do que tem realmente disponível na sua mente, entende? Ali presente. Ou seja, então, e aquela conversa que você tinha com os alunos na segunda-feira? Isso não é importante para você analisar? Seria importante analisar essa fonte de dados. Então, você tem que fazer esse levantamento e organização. Então, o WebQDA, você consegue colocar vídeos, textos, áudios, organizar por pastas, tá? E essa organização dentro do WebQDA leva algum tempo, tá? Importar os documentos, seja em PDF, se você estiver fazendo análise documental, por exemplo, seja em outra técnica que você precise utilizar diversas fontes de documento. O WebQDA suporta diversas fontes, áudios, vídeos, né? Áudio MP3, imagens, dá para fazer técnicas de análise de imagens, muito interessante em tudo isso. Bem, eu acho que o meu vídeo está ficando aqui na frente da gravação. Eu vou tirar então aqui o vídeo para ficar mais visível para vocês. Bem, vamos para a segunda etapa, então, ou segunda subtarefa que você precisa levar em consideração. Criar um sistema de análise, tá? Criar códigos. No WebQDA a gente chama códigos livres, códigos em árvore.
O que é que nós aconselhamos? Você tem diversas técnicas de criar um seu sistema de análise. E aí você deve seguir a técnica que você está escolhendo para o seu sistema de análise, ok? Você pode criar técnicas onde as categorias estão a priori definidas todas, entende? Ou pode ser aquelas que você emergem da leitura dos dados. Ou pode ser um híbrido, né? Uma conjugação dessas coisas. Então, tanto análise de conteúdo, análise de discurso, usam dessas técnicas de categorias, dimensões de análise, categorias, subcategorias, subcategorias. É por isso que tem uma parte no EBQDA chamada código árvore, que é como se fosse uma árvore com os seus vários ramos de dimensões, subdimensões, categorias, subcategorias de análise e assim por diante. Então, esse processo de criação é um processo que leva tempo. Tem que estar relacionado com as questões de investigação, tá? Tem que ter um poder de síntese, nomes curtos, tá? Acompanhado de uma descrição detalhada. Então, o nome da categoria tem 2 ou 3, 4 palavras no máximo, mas a descrição é uma descrição mais detalhada e bem abrangente. Então, não é porque há espaço para você ter esse sistema muito flexível, que você pode copiar, colar, se arrepender, voltar atrás e tal. É uma tarefa muito importante. Você vai gastar tempo nisso. Aqui, dependendo, para você ter uma boa árvore inicial, você pode levar uma semana, tá? Porque isso tem a ver com o âmago da sua pesquisa, com as suas questões, seus objetivos de pesquisa. Cada dimensão de análise deve estar relacionada a objetivos específicos do teu sistema, tá? Aqui no canal eu tenho um outro vídeo que eu falo da matriz de coerência interna, que é a relação entre as questões e os objetivos de pesquisa com o sistema de análise. Vocês podem procurar este vídeo aqui e vocês vão ver então o que eu chamo de matriz de coerência interna, tá? Esse sistema de análise, esse conjunto de categorias, subcategorias, dimensões de análise, subdimensões, precisa então levar em consideração, repito, as questões e os objetivos. Esse é um segundo passo muito importante que você vai ter que tomar na análise qualitativa de dados, seja qual for a técnica que você for utilizar. Terceiro objetivo, a terceira etapa, né? A terceira etapa tem a ver com a validação. Geralmente a gente valida esse sistema de análise com dimensões, categorias e subcategorias de análise com o orientador. E aí, uma vantagem do EBQDA, ele é online, tá? Essa vantagem a gente não encontra em outros softwares que são instalados, né? Para já, obriga a você ter 2 licenças, uma instalada no seu computador, outra instalada no computador do seu orientador, por exemplo. No EBQDA não obriga isso, você pode ter no EBQDA a sua conta e partilhar com o orientador, que ele abre uma conta lá gratuita e ele consegue, então, visualizar o seu sistema de análise que está dentro do EBQDA e deixar lá opiniões, comentários, dizer, não, olha, isso aqui eu acho que deveria ser mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, você consegue partilhar, tá vendo? Eu estou apontando aqui os vários colaboradores, tá vendo? Você pode convidar aqui, ó, você pode convidar nessa parte de gestão do EBQDA para estar dentro do mesmo projeto, ele está na nuvem, né? Então, atenção, vocês que fazem projetos com muitos pesquisadores diferentes e sem ser um mestrado, doutorado, geralmente a análise qualitativa no mestrado, no doutoramento é meio solitária, né? É o orientando mesmo que tem que se virar com aquilo, mas essa fase aqui é uma fase muito importante, é uma fase de validação. Essa fase de validação você tem que levar em consideração, você vai gastar tempo. Tem a ver com a agenda do outro, né? Você tem que dizer, olha, semana que vem eu vou está pronta a primeira árvore de análise, o primeiro sistema de análise, né? E o orientador precisa ler, você vai gastar pelo menos uma reunião com o orientador para avançar nesse processo de validação com especialistas. Essa seria uma terceira subtarefa que você vai gastar tempo com ela, tá? O EBQDA facilita muito essa tarefa, porque senão você tem que mandar muitas vezes uma coisa no Word, as categorias, as definições, e o orientador não viu
o material em bruto, né, que você colocou dentro do sistema, as entrevistas, todas as fontes de dados que você vai analisar para comparar, o WebQDA consegue te ajudar nesse processo, tá? Bem, quarta tarefa. Quarta tarefa são 7, tá? Estejam atentos aí, não durmam não, por favor. Então, na quarta tarefa, você precisa colocar a mão na massa, que é codificar os dados com base nesta primeira avaliação ou ciclo de validação, que tem outros ciclos de validação, tá? Uma boa análise qualitativa de dados, repito, seja qual for a técnica que você for utilizar, precisa de ciclos de validação. Deixa eu falar diretamente para você. Você sabe que tem um dos meus sonhos que na investigação qualitativa é que um dia nenhum artigo seja aceito numa revista de pesquisa qualitativa que não tenha passado por um sistema de ciclos de validação, tá? Validação com orientador, validação com juízes externos. É possível fazer isso na análise tão subjetiva, com categorias codificadas? Se você usa um sistema como o WebQDA, por exemplo, facilita muito esse processo, tá? Então, eu sonho com um dia que a comunidade acadêmica não aceite artigo que não tenha usado um sistema de validação. E para fazer um bom sistema de validação, com ciclos de validação, é sempre bom usar o quê? Usar um sistema como o WebQDA ou outros, tá? Eu não quero me parecer aqui um vendedor, porque afinal de contas eu fui durante muitos anos formador do NVivo, gosto muito do NVivo, mas eu, quando pensei junto com outros dois colegas lá da Universidade de Aveiro, em Portugal, o professor Pedro Costa e o professor Antônio Moreira, dois amigos portugueses, e nós fizemos parcerias com empresas para desenvolver esse sistema. Uma das principais preocupações era diminuir a curva de aprendizagem, né? O NVivo tem uma curva de aprendizagem muito alta, tá? O Atlas, o MaxQDA tem uma curva de aprendizagem muito alta. Existe uma curva de aprendizagem no WebQDA? Existe, mas ela é mais baixa, tá? É mais simples, você entra, visualiza tudo muito simplesmente e vai abrindo as coisas. Então, essa tarefa 4, a tarefa de codificar os dados no WebQDA é muito facilitada, tá? E muito flexível. Essa etapa, quero dizer para vocês, é onde você vai gastar mais tempo, tá? Qualquer sistema de análise, NVivo, deixa eu dizer isso aqui, olhando para você aqui na câmera. Olha, NVivo, Atlas, MaxQDA, nenhum desses sistemas tem inteligência artificial. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Nenhum deles tem inteligência artificial. Você coloca lá a entrevista, os dados, as imagens, e vai acontecer uma mágica de inteligência artificial, né? Mas eu acredito que nós estamos próximos a ter um sistema verdadeiramente inteligente, tá? Eu mesmo já tenho pesquisado bastante sobre isso e como usar, por exemplo, já fiz um trabalho como usar o Watson, que é a inteligência artificial da IBM, para fazer categorização, codificar os dados, que essa é uma fase muito importante. Então, quando a gente pensa nesta fase de codificação de dados, você precisa da inteligência humana, tá? Você pode terceirizar a codificação? Pode. Assim como eu terceirizaria para a codificação de uma máquina. Só que o pesquisador precisa validar a codificação. Então, não é um processo simples. Muitos teóricos não aceitam esse processo. Ou seja, o seu orientador, se ele não concordar, eu vou terceirizar a codificação. Por quê? Porque você tem que ter o quadro teórico na cabeça. Se você não tem o quadro teórico na cabeça, como é que você vai codificar uns dados se você não fez as leituras teóricas, se você não foi você que fez as entrevistas, por exemplo? Vamos pensar no caso clássico de entrevistas. Então, tudo isso implica que você precisa de validar o processo. Então, se você terceirizou uma outra pessoa, você tem que treinar essa pessoa para dizer, olha, essa categoria significa isso, e toda vez que você lê o texto, que essa pessoa vai ter que ler o texto e codificar, porque não existe processos automáticos de codificação interpretativa dos dados, depois a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, não é? Como fazer as leituras e interpretação. Se você gostaria de um vídeo como esse, coloque aí nos comentários, nós vamos respondendo
e dinamizando, então, os vídeos do nosso canal que está começando, né? Ser mestre e ser doutor é uma competência fundamental, é a competência de codificar. Essa competência de codificar pode ser substituída pela inteligência artificial? Na minha opinião, mais cedo ou mais tarde, pode, tá? Só que não de forma plena. E você vai precisar sempre ter que fazer processo de validação, ok? Então, fiquem tranquilos, nós não vamos ficar desempregados nem tão cedo no nosso processo de codificação dos dados, tá? Principalmente quando você tem análise de discursos, análises mais intrincadas, que tem a ver não, a análise de conteúdo é o que a pessoa diz no texto, né? A análise do discurso tem a ver com o que a pessoa disse nas entrelinhas do discurso. É por isso que é chamada análise do discurso, tem um contexto. Então, isso é tudo muito complicado para uma inteligência artificial levar em consideração. Muita gente fala, a inteligência artificial está muito avançada. Aí está, e vai avançar, e vai ter o seu espaço, e eu quero contribuir para esse espaço de inteligência artificial em todo esse processo aqui. Só que, porque essa é a etapa 4, é a etapa mais lenta de todo esse processo, tá? Bem, eu estou com vontade de falar aqui um vídeo inteiro, o vídeo já está ficando muito longo, sobre a etapa 4. Mas eu acho que nesse canal os vídeos sempre serão longos, ou se não pequenos recortes dos vídeos que nós temos aqui, tá? Então você tenha paciência. Se você quiser ver esse vídeo completo, você está vendo apenas uma parte dele, tá aqui também no canal, tanto o vídeo completo como as suas partes específicas para quem não tem muita paciência, né, de ver um vídeo completo. Bem, essa é a quarta etapa, é a etapa que você vai levar mais tempo. Dependendo do volume de dados, você pode levar semanas e até meses fazendo o processo de codificação e recodificação, tá? Vamos para a etapa 5. A etapa 5 tem a ver com validação. Novamente, você precisa validar com o orientador e outros especialistas não somente o sistema, a árvore, né, o sistema de categorias e subcategorias, o sistema de análise, mas as unidades de texto, o WebQDA chama referências, dentro que foram codificadas dentro do WebQDA ou de qualquer outro software que você use, tá? Então, esse processo de validação é outro processo de validação mais profundo. Aqui uma novidade interessante, eu até fiz um print aqui para vocês verem, tá vendo? Em amarelinho é o codificador A, em verde o codificador B. Então, se você tem um projeto com múltiplos codificadores, eles podem, então, ter cada um uma cor diferente e fazer uma comparação do seu sistema de análise. Uau, muito bom isso, hein? Uma maneira de você validar com outros especialistas se eles concordam que aquela frase vai para aquela categoria, que aquela outra partezinha do parágrafo quer dizer tal coisa da categoria segundo a definição da categoria tal. Então, esse processo de validação, existem técnicas que você pode fazer com juízes também. Por exemplo, aqui falando rapidamente, para a gente não gastar muito tempo na subtarefa 5, porque isso aqui é só um checklist, não é cada subtarefa desse dá para fazer um vídeo separado para a gente poder explorar cada isso. Como é que faz a validação? Você poderia tirar uma amostra de categorias e de unidades de textos codificados, colocar numa tabela no Word, tá? Com a sua definição, e pedir para um conjunto de juízes colocar um xizinho sobre que categoria aquela unidade de texto que você já codificou, mas codificou fora, no WebQDA, o juiz não sabe onde você codificou, e ele diz, não, essa frase eu acho que é para essa categoria A, B, C ou D. E essa outra frase eu acho que vai para segundo a definição que você está me dando. Então, esse processo de validação precisa ser descrito no artigo, no capítulo de metodologia da tese ou da dissertação, qual foi o processo de validação com especialistas dos sistemas já codificados. E qual é o nível de concordância com o que você codificou. Veja, nós estamos falando de um outro processo de validação que é pouco utilizado. Eu tenho avaliado muitos artigos, né, como revisor de artigos, e muitas vezes recebo trabalhos muito bem feitos, robustos, mas que não tocam
nem falam, nem mencionam qual é o processo de validação. E eu estou falando de revistas de alto nível, né? Que tem processo como Qualizar e etc., e não tem esse processo de validação. Ou seja, a validação não é só um instrumento estatístico na investigação quantitativa, tá? Calcular o alfa de Crowbar do questionário, é isso, sim, é preciso. Na investigação qualitativa, eu tenho um processo de validação descritivo, mas de concordância com o sistema de análise, primeiro processo de validação, e agora com o sistema de codificação de unidades de textos codificados aqui, pelo menos do ponto de vista amostral, para que as pessoas, os pesquisadores, além de você, mestrando, doutorando, pesquisador de um projeto, não fique sozinho. Você decidiu aquilo sozinho e não tem ninguém que diga, não, isso é razoável, essa categoria, essa unidade de texto realmente deveria pertencer àquela unidade de texto. Compreende que é muito interessante que esse processo aconteça. Nem todos. É por isso que eu digo que é um sonho, né? Um dos meus sonhos, enquanto pesquisador, é que um dia a gente consiga ter, então, um sistema científico na investigação qualitativa que não aceite sem processos de validações, tá bem? Claro, e com o uso de software que tornaria isso ainda mais fidedigno, né? Porque eu tenho acesso também aos dados, não é? Então, claro, eu consigo ocultar aqui por questões éticas, nomes de pessoas, etc., mas eu consigo fazer processo de validações sem necessitar propriamente mostrar a identificação das pessoas. Vamos para a próxima etapa, tá? A próxima etapa, ou subtarefa, que você vai gastar tempo, né? Tem a ver com fazer questionamentos sobre o sistema de categorias codificadas, né? No EPQDA a gente chama de códigos árvore. E essas perguntas é como se eu tivesse querendo saber informações depois que eu codifiquei já tudo. Eu quero cruzar informação. Por exemplo, na categoria A, quem é que mais falou nessa categoria A? Os professores ou foram os alunos? Esse sistema cruza através de interseção, o próprio sistema faz isso, o EPQDA, o professor, o que disse o professor, o que disse o aluno, de acordo com o que ele disse na categoria A, na categoria B. Então, eu posso fazer cruzamentos de acordo com a minha capacidade de questionar, de fazer perguntas ao sistema. E o sistema, por exemplo, pode responder isso através de uma matriz, como eu estou aqui apontando, e cada célula dessa, além de ter um número, tá? Um valor numérico, você clica no valor numérico, vai aparecer os textos associados a cada valor numérico aqui, ó. Então, esse número eu clico aqui, ele vai aparecer, então, as falas nas suas devidas categorias e devidamente filtrados e tal. Então, veja, isso é diferente de usar uma tabela no Word, no Excel. O software, o Excel é maravilhoso, eu gosto muito do Excel, tá? Uma das coisas boas que Microsoft fez, entre outras tantas coisas, né? O Excel é muito bom, o Word é muito bom, mas não são softwares pensados nas necessidades, por exemplo, de interseção de dados, de cruzamento dos dados na investigação qualitativa. Então, existem outras necessidades que só um software específico como o WebQDA e como outros, que vocês conhecem certamente, podem fazer. Então, essa seria a sexta etapa desse meu checklist. Sabe o que acontece aqui muitas vezes? Eu começo a cruzar e esse cruzamento funciona como uma depuração do processo, tá? Aumenta a consistência interna da minha análise, porque eu acabo descobrindo erros de codificação. Ou seja, quando eu faço um cruzamento, aí encontro lá que tinha um aluno de tal idade que disse isso. Não, mas os alunos não foram entrevistados. Então eu codifiquei errado isso no lugar daquilo. Então, existem erros humanos que nessa fase de questionamento, de cruzamento da informação, e aqui o WebQDA tem busca de palavras frequentes, busca de texto, matrizes quadrangulares, triangulares, pesquisas de código, ou seja, várias ferramentas que te ajudam, então, a fazer esse processo de depuração. Então, você faz questões ao sistema. Esse processo,
eu estou preparando com as minhas perguntas, né, perguntas, e essas perguntas precisam estar ligadas às minhas questões de investigação principais do meu sistema, tá? Ela está sendo, nesta fase eu já estou preparando a 7ª etapa, que é a etapa das mais importantes, que tem a ver com consolidar tudo num texto escrito. Veja, eu me lembro quando eu terminei meu mestrado em Química Quântica Computacional lá na Universidade Federal de Pernambuco, e depois fui fazer o doutorado em didática da química, didática da ciência, educação, né, lá em Portugal. Houve esse conflito, né, esse conflito cognitivo sobre a exatidão, mas seria mais um conflito epistemológico, ou seja, eu fazia mestrado, pesquisa na área do mestrado de uma maneira, e agora estava fazendo pesquisa, né, investigação, como se diz lá em Portugal, de uma outra maneira. Então foi mais um conflito epistemológico, não é? E eu descobri, sabe, que o ato de escrever nas ciências humanas e sociais, na saúde, na educação, na administração, em todas essas áreas, é um ato também de fazer ciências. Então, muitas vezes, eu estou consolidando, o WebQDA tem aqui ó, um sistema de notas, de comentários que você vai fazendo ao longo do processo. Repito, o objetivo deste vídeo não é ensinar vocês o WebQDA com passos a passos, mas você tem, nesse processo final da escrita do texto, várias ferramentas, vários outputs, era essa a palavra que eu queria, vários outputs que te ajudam a escrever o texto final de análise. E muitas vezes eu tenho que voltar atrás. Eu costumo dizer que é o software aberto e o Word aberto para escrever no Word. Então eu tenho uma matriz, esse aqui é o meu sistema de análise, por exemplo, porque ele já te mostra esse sistema de análise completo, e eu vou falando de cada uma dessas partes de forma geral. Depois eu posso vir para as matrizes, tá? Pegando textos, unidades de texto, dando uma visão geral, por exemplo, se você estiver fazendo análise de conteúdo, isso é essencial. Outros tipos de análise, isso não é essencial, as matrizes com as contagens, mas os textos são e as suas interpretações. Mas mesmo numa análise de discurso, por exemplo, estas matrizes me dão segurança na hora que eu vou escrever. Por exemplo, você vai escrever um artigo e diz assim: a maioria dos alunos gostaram muito da atividade, né? Por exemplo, eu sou da área de integração das tecnologias na educação e muitas vezes a gente lê isso nos artigos, né? Os alunos ficaram muito satisfeitos, né? A maioria dos alunos entrevistados estavam muito satisfeitos. A maioria, quantos? E satisfeitos em que exatamente? Então, na investigação qualitativa, nós perguntamos isso. Não só a quantidade, se for mais uma técnica de análise de conteúdo, né? Mas também os porquês, os paraquês, os comos, em que sentido. Perguntar o porquê eles estavam satisfeitos é muito importante. Então, essa consistência, esse tipo de análise aumenta, então, o rigor e a sistematização do análise. Bem, já estou com vontade de falar outras coisas aqui, mas voltando ao centro deste vídeo, que é o mais importante. Quantas etapas você precisa levar em consideração no seu planejamento? 7 etapas, tá? Essas etapas podem levar muito tempo ou pouco tempo. Se você tem poucos dados, esse processo é mais acelerado. Mas precisa passar pelos processos. É feito fazer pão. Não sei se você já fez pão na sua vida. Não há como acelerar muito. Se você quiser fazer um pão artesanal, com fermentação natural, etc., então você precisa seguir as etapas. Aí tem a hora de descansar, né? Para fazer a autólise do pão. Então você deixa lá 1 hora, 2 horas. Tem autólise de 12 horas, de 20 horas. Então não tem como acelerar, tem que esperar o processo acontecer. Então, quando nós estamos falando de análise qualitativa, de alto nível, com nível de validação, de profundidade, você precisa passar por etapas de validação, de consistência, de reflexão. O próprio pesquisador, nessa etapa 4 aqui, que é uma etapa bem
bem difícil, né? E é onde você gasta maior tempo, que é codificando os dados propriamente, ele precisa de validação. E você, como pesquisador, precisa de se distanciar, codificar, voltar outro dia, e nesse outro dia que você está fazendo pausa da análise dos dados, você está fazendo outra coisa, lendo textos, escrevendo. Então, alternar as tarefas no seu cronograma, tá? E aí voltar para cá e codificar. Então, você pode levar muito tempo. Então, no mínimo 7 etapas. É possível fazer esse processo todo em 15 dias? É possível. É possível fazer isso em 30 dias? É possível. Dá para fazer isso em 6 meses? Dá para fazer isso em 6 meses se você tem muitos dados. Então, o sistema, o WebQDA e outros sistemas especialistas para te ajudar a análise qualitativa vai te ajudar a diminuir esse tempo. Mas tem que esperar fermentar, né? Por assim dizer, sobre tudo isso. Bem, eu vou deixar aqui na descrição, então, este Excel, que é esse cronograma detalhado, tá? Vocês poderão fazer download desse cronograma detalhado. E em breve nós vamos ter um e-book, e depois vamos avisar, quem sabe em outro vídeo, esse e-book ainda não está pronto, descrevendo melhor essas 7 etapas, né, desse checklist. Então, essas 7 tarefas aqui, pelo menos agora você já tem noção, deve ser colocada aqui, diretamente dentro do teu cronograma detalhado. Então, o objetivo desse vídeo é este, mostrar que para análise qualitativa de dados, você deve separar um tempo suficiente para a análise. Mas, Francis Ley, você terminou o vídeo, você terminou o vídeo e não disse quanto tempo exatamente. Bem, eu já li um autor de metodologia que diz assim, você deveria dispensar igual tempo para análise de dados daquele que você usou para a recolha de dados. Então, se você passou 2 meses recolhendo dados, então você deve disponibilizar pelo menos 2 meses para análise do dado. Se você passou um ano inteiro recolhendo dados, você deve disponibilizar pelo menos um ano inteiro para análise dos dados. Bem, isso é o que eu já li, eu nem lembro mais em que livro de metodologia eu li isso, não me pergunte a referência, que eu não vou lembrar mais, mas eu posso concordar em parte, isso pode servir de parâmetros, tá? Sobre quanto tempo você vai levar realmente, tá? Mas porque aí depende da experiência do pesquisador, da sua capacidade de codificar rápido. Tem uma parte de aprendizagem que eu recomendo, fundamental, de aprendizagem de software específico. Aprenda o WebQDA, sim, você vai gastar ali uns dias aprendendo e tudo, mas depois você vai ganhar esse tempo lá no final, na hora de cruzar os dados, da escrita, porque os dados vão estar mais organizados, mais fácil de ser acedido e etc. Bem, o vídeo já vai longo. Muito obrigado por você ter ouvido até o final. Então, a novidade é que você possa levar em consideração, você poderá fazer download, então, desse cronograma detalhado aqui no rodapé do vídeo. E em breve, vamos anunciar aqui no canal, esteja aqui ligado, se inscreva e assine as notificações, porque você vai ser notificado quando nós tivermos, então, este e-book, que vamos distribuir gratuitamente, sobre essas 7 etapas em texto, de forma mais detalhada do que eu falei aqui nesse vídeo, essas 7 etapas que você deve levar em consideração na hora de fazer o cronograma detalhado da análise qualitativa. É isso aí. Obrigado e até uma próxima, até um próximo vídeo.